Programa Guerreiros em Debate. Um programa ao vivo que fala diretamente com o torcedor cruzeirense. Dando voz à China Azul, feito de torcedor para torcedor. Toda semana, na segunda-feira, às 21 horas. Programa Guerreiros em Debate. Um oferecimento loja.guerreirodosgramados.com.br. Boa noite, amigo ouvinte da Rádio Guerreiro dos Gramados, 21 horas, horário de Brasília. Começa aqui o seu Guerreiros em Debate, o programa especial onde a China Azul para, pensa e reflete com tudo que acontece no maior clube de Minas Gerais, o Cruzeiro Esporte Clube, tetracampeão brasileiro, tetracampeão da Copa do Brasil, bicampeão da Libertadores e com 2 vitórias seguidas nessa semana. O Cruzeiro vai dando sinais de recuperação, a gente vai falar sobre isso no programa de hoje e muito mais. Eu sou o João Henrique Castro e começo o nosso programa lembrando que o Guerreiros em Debate é um oferecimento da loja.guerreirodosgramados.com.br, onde você pode adquirir produtos oficiais do Cruzeiro com a comodidade de não sair de casa e também desconto no boleto bancário, além, é claro, da linha de camisas do Guerreiro dos Gramados. Tudo isso e muito mais você confere na loja.guerreirodosgramados.com.br. Começa o programa de hoje saudando já a sempre competente produção e direção do Paulo Costa, o homem que mais foge do debate do Guerreiro dos Gramados, vai participar com a gente no final do ano. A promessa, Cruzeiro mantido na Série A, o Paulo vem aqui debater com a gente. Pela semana aí, pelos rumos do trabalho, parece que a gente pode ter um final de ano tranquilo. E o Paulo vai estar debatendo aqui com a gente, o nosso chefe aqui no Guerreiro dos Gramados. Os ouvintes, né, vou deixar também já o meu abraço e convidar para interagirem com a gente pelo Twitter, utilizando a hashtag RádioGDG. Então, o ouvinte que se interessar em debater com a gente, em ajudar a fazer o nosso programa, hashtag Rádio GDG no Twitter, no início, no meio, no final do seu recado, não importa a ordem, vai subindo aqui pra gente, a gente vai vendo na nossa timeline aqui, o Léo Brazusa, por exemplo, há alguns minutos, colocou já no aguardo do começo do programa Guerreiro dos Gramados na Rádio GDG, na hashtag Rádio GDG, senão não aparece pra gente. Hoje com o Bruno Vicentim, né, o Bruno Vicentim tá aqui com a gente, vice-presidente de futebol do Cruzeiro, para conversar com a torcida, para falar também sobre os projetos do Cruzeiro aí para a sequência do ano, também próxima temporada. Já agradeço, né? Daqui a pouco eu vou fazer a apresentação oficial do Bruno, mas já agradeço por aceitar mais uma vez o convite também. Quando cuidava da base, o Bruno já esteve aqui debatendo com a gente. E é uma forma muito interessante, muito importante de se aproximar do torcedor cruzeirense, de poder se dirigir ao torcedor nesse canal aqui, o Guerreiros em Debate, que é um canal feito de torcedor para torcedor. A outra forma de participação pelo Facebook ou pelo Google Plus ou pelo Instagram do Guerreiro dos Gramados. No Facebook, por exemplo, é facebook.com/Guerreiro dos Gramados. A gente vai subindo nas redes sociais alguns postzinhos com o assunto que a gente estiver debatendo. Por exemplo, Rádio no Ar ao vivo, Guerreiros em Debate, participação especial de Bruno Vicentim. Participe, deixe sua pergunta, curta e compartilhe. A foto que acompanha a nossa primeira postagem, a foto do William, personagem dessa última rodada, 4 gols na vitória sobre o Figueirense ontem por 5-1 do Cruzeiro. E você deixa o seu recadinho aqui embaixo do postzinho com a gente, interage e ajuda a fazer o nosso programa, que é feito de torcedor para torcedor. Bruno, eu vou começar o nosso programa então já passando a palavra para você, agradecendo mais uma vez, né, a gente recebe com muito orgulho, né, de poder fazer esse debate, de poder conduzir esse debate, né, com o vice-presidente de futebol do Cruzeiro, um novo arranjo administrativo do clube desde a segunda-feira da semana passada, né, completando aí uma semana de mudanças. Já adianto para os ouvintes, né, que o foco do nosso programa passa a ser o que o Cruzeiro projeta daqui para frente. Acho que não compensa para a gente, o programa é 1 hora, é muito curto, ficar debatendo o que foi feito, especialmente porque o Bruno está no futebol profissional há uma semana, mas pensar o que está sendo feito agora com esse grupo, qual o potencial que o Bruno enxerga nesse elenco atual do Cruzeiro, por exemplo, e o planejamento ao lado do Mano Menezes, ao lado do Gilvan, para a sequência da temporada e para o próximo ano. Bruno, eu começo passando a palavra para você, abrindo espaço para você saudar a nossa audiência, saudar o torcedor cruzeirense e de forma livre aí passar os seus primeiros recados que você gostaria de dizer nessa segunda-feira, após uma semana de trabalho, após 2 vitórias ao torcedor cruzeirense. Boa noite, Bruno. Boa noite, João. Boa noite, Luciano. Boa noite, Paulo. E boa noite a todos os ouvintes da Rádio Guerreiro dos Gramados.
Não, como eu venho falando aí nessa semana, muito feliz com o convite, né, muito honrado, muito feliz com as manifestações que eu recebi de carinho. Hoje mesmo eu estava almoçando, até achei estranho as pessoas virem pedir para tirar foto comigo, achei bem estranho, assim. Mas acho que é importante, igual eu falei com todo mundo, é importante a gente se unir, né? Esse é um momento de união, que o Cruzeiro passa por um momento difícil, nós não saímos desse momento difícil ainda, temos que ter humildade de saber que a gente conseguiu dar 2 passos, mas o caminho ainda é longo, e para depois poder pensar em coisas futuras, né? Primeiro nós temos que sair dessa situação que incomoda todo torcedor cruzeirense e todo mundo que gosta do clube, né? O clube não merece estar na situação que estava. É isso aí, Bruno. Eu vou passar a palavra aqui também para o Luciano Batista, meu parceiro de Guerreiro dos Gramados, para comentar um pouco também dos resultados dessa semana, né? O Cruzeiro na quarta-feira venceu a Ponte Preta, o apagar das luzes, o Vinícius Araújo fazendo o gol da vitória, fora de casa, jogo polêmico, com erro da arbitragem contra os dois clubes, né? Um pênalti não marcado para cada lado. Né? O Cruzeiro não chegou no lance de impedimento a empurrar a bola para a rede, mas o Vinícius Araújo já estava sem goleiro, então podemos quase considerar um gol mal anulado para cada lado também. Nesse campeonato repleto de erros de arbitragem, né, mais uma vez, a arbitragem brasileira abaixo da crítica, e nesse domingo aí sim, de forma inquestionável, o Cruzeiro conseguiu uma grande atuação, com a vitória por 5-1 sobre o Figueirense. O que é interessante, até pegando o ponto que o Bruno falou, é que são 3 pontos que o Cruzeiro abriu da zona de rebaixamento, numa semana em que ele fez 6 pontos. Né? Ou seja, se o Cruzeiro tivesse perdido um dos jogos, ele poderia, por exemplo, estar fora da zona de rebaixamento, mas estaria com a mesma pontuação do Goiás, que abre a zona de rebaixamento ao 17º colocado, com 3 pontos a menos que o Cruzeiro. A reação, portanto, né, Luciano, está vindo na hora certa, e eu estou vendo essa nova semana e esse novo projeto do Cruzeiro com muito otimismo. Quero saber também a sua posição sobre esse projeto que o Cruzeiro começa a construir agora, com pessoas como o Mano Menezes, o Bruno Vicentim. Se isso te empolga também, claro, já abri espaço para a sua apresentação aos nossos ouvintes e para a sua primeira pergunta ao Bruno. Boa noite, Luciano. Boa noite, João. Boa noite, Paulo. Boa noite, Bruno. É um prazer para a gente estar aqui debatendo com o Bruno, né? Eu sou um fã declarado do seu trabalho. Eu estou encarando esse momento com otimismo, João. A gente vem de um momento muito ruim, com o time sem nenhuma perspectiva de melhora, com o antigo treinador, e já com 2 jogos, uma semana de novo trabalho, a gente já percebe uma mudança até de astral mesmo, né? A gente percebe um time mais empenhado em vencer os jogos, um time com mais raça, com mais vontade de apresentar um bom futebol. Então, o que eu espero, até levando em consideração o contrato do Mano de 3 anos, né, um planejamento a longo prazo, então eu espero realmente um projeto bem feito, um projeto a longo prazo, como o Bruno mesmo ressaltou, a princípio para tirar a gente dessa situação que ainda é incômoda, mas eu tenho boas perspectivas para o Cruzeiro terminar da metade de cima do campeonato esse ano e já para os próximos anos ter uma vida mais tranquila nos campeonatos que disputar. E eu queria já emendar minha primeira pergunta a respeito do próximo diretor de futebol. Foi comentado pelo Bruno essa semana que o processo seria feito como numa empresa, né, que seriam captados currículos de possíveis candidatos e que seria feito realmente como uma gestão empresarial. Eu queria saber se esse processo já começou, se a gente já recebeu alguns currículos, se já está em andamento essa seleção. Não, tá em andamento sim. Amanhã eu tenho uma reunião com o presidente, devo ir na sede administrativa. Não vou passar na Toca 2 amanhã, eu vou na sede administrativa só para tratar isso. Não, já tenho aí currículos, eu recebi centenas, né? É óbvio que todo mundo quer um cargo num grande clube brasileiro, num grande clube mundial, né? Como é o Cruzeiro, né? Inclusive recebi currículos até internacionais, tanto da Europa quanto da América do Sul. Mas o que é importante citar é que eu estou chegando aí na fase aí de diminuir aí para uns 10 nomes que eu vou começar a entrevistar e depois passar para o presidente uns 5 nomes para que ele
decida, né? Quais desses 5, vou passar minha opinião para ele decidir quais desses 5 que ele prefere. O cargo de diretor, nós temos uma certa urgência, claro, em contratar, né? Mas nós temos uma série de cargos agora a preencher, né, no organograma do Cruzeiro. E nós temos também, além do diretor, temos gerente de futebol, temos superintendente da base, né? E tem uma série de cargos que a gente tem que preencher. E essa é a prioridade número 1, né? Aliás, a prioridade número 2. A prioridade número 1 é tirar o Cruzeiro da situação que ele está. A prioridade número 2 é fazer colocar profissionais capacitados no Cruzeiro, né? O Cruzeiro tem áreas no Cruzeiro, como todo clube brasileiro, tem áreas que o Cruzeiro é excelência no Brasil. Assim como a modéstia à parte era a base, né? A base do Cruzeiro, na minha opinião, ela é uma das 4 melhores do Brasil hoje, em termos de formação e estrutura, e a gente tem que ter essa mesma estrutura em todos os departamentos, né? Então, vamos começar, literalmente, para a gente construir uma casa, né? A gente tem que começar fazendo a fundação, né? Da fundação para cima. Eu sei que todo mundo espera a gente já começar construindo o telhado, mas antes de a gente construir o telhado, nós temos que construir a fundação. E é interessante até essa questão do futebol, né, da reforma dos organogramas, do diretor de futebol. Isso sempre foi importante, né, mas o futebol, à medida que ele vai se tornando cada vez mais profissional, a participação das redes sociais, das torcidas, etc., isso ganha uma dimensão muito importante. Mas é interessante ver o Bruno mencionando aí uma coisa que é fundamental, né? O primeiro projeto do Cruzeiro, a primeira preocupação tem que ser resultado esportivo. Então a prioridade, sem sombra de dúvida, para a sequência desse ano aí é tirar o Cruzeiro dessa situação difícil, a 13ª colocação do Campeonato Brasileiro nesse momento. É uma colocação que dá uma respirada, mas uma sequência ruim de resultados pode voltar o drama todo de novo. Então o Cruzeiro precisa sim de sequência. Os ouvintes estão interagindo com a gente aqui já, muita gente já falando também sobre essa questão do diretor de futebol, né? O Luciano selecionou aí uma pergunta que muita gente está levantando. A participação está muito grande, né? Infelizmente a gente não vai dar conta aqui de passar por todas as perguntas. O senhor Celeste aqui está até falando, espero que lê a pergunta de todos. A gente vai tentar aqui contemplar o maior número de perguntas possíveis, inclusive nem estender muito os comentários, eu e o Luciano, para poder dar brecha aqui para que o Bruno possa responder as perguntas. Por exemplo, a pergunta do Ricardo Caldas aqui, que quer saber do Bruno se vão continuar com a promoção de ingresso para domingo. O Alan Mendonça perguntando também se já pode adiantar se o Cruzeiro irá manter os preços para domingo contra o Atlético. Enfim, qual é a perspectiva? Há muitos elogios aqui ao Bruno também. O Armando Grossi falando que dentro das mudanças do Cruzeiro, sem sombra de dúvidas, destaque para o Bruno Vicentim, que será o nosso futuro presidente, né? Então, há muitos comentários elogiosos, a presença do Bruno aqui no programa também, o pessoal agradecendo por essa disponibilidade, mas vamos focar nas perguntas. Por exemplo, essa dos ingressos, Bruno. Há algum planejamento do Cruzeiro para a sequência do campeonato, ou mesmo para esse jogo de domingo em relação à política de ingressos, ou isso vai sendo adaptado ao longo dos jogos? E se for, qual é a perspectiva de preço ou de questão dos ingressos para o jogo desse domingo contra o Atlético Mineiro? Amanhã, como eu disse, eu vou na sede administrativa, vou conversar com o nosso diretor de marketing comercial, que é o Robson, né? Na parte dos ingressos da Minas Arena, é um jogo a jogo, né? Então nós vamos negociar, temos total interesse de negociar para o clássico também. Na questão das outras áreas, vamos conversar amanhã. Já tive uma pré-conversa com o Robson. A intenção pessoal minha é desde o começo trazer a torcida para junto, né? E a torcida veio e tem que abraçar o clube. É claro que o Cruzeiro tem seus compromissos, tanto financeiro quanto com os próprios sócios, né, que estão apoiando a gente. Então é um jogo de xadrez aí que você tem que colocar todas as peças no tabuleiro, né? Vou conversar amanhã não tem uma definição ainda, vai ter uma definição amanhã. Vou conversar com o Robson, mas posso falar que a minha intenção, a minha opinião é que, se não para todos, para a maioria dos setores, a gente continue aí trazendo a torcida para junto. A gente até falava aqui, antes de entrar no ar com o Bruno aqui, né, Luciano, sobre ter identificado no movimento do futebol melhor, que faz a contagem do número de sócios, que o sócio torcedor, de forma tímida, é verdade, mas nessa semana voltou a crescer, né? E acho que parte disso se explica aí
pelas promoções, na venda de ingressos, e a gente teve nesse domingo, né, com mais de 40 mil pessoas no Mineirão, cerca de 40 mil pessoas no Mineirão, um bom público. Acho que a torcida deu uma demonstração muito grande de que está confiante nesse projeto, nesse novo projeto do clube, e de que quer abraçar o Cruzeiro na caminhada, né, no final dessa temporada, independente, está muito indefinido ainda sobre o que o Cruzeiro pode brigar. Algumas pessoas já começam a sonhar em G4, é muito longe ainda. O Cruzeiro está no G4, 12 pontos, né, a distância é muito grande, mas a gente está vendo aí uma perspectiva de melhora, 10 pontos, né? Mas a gente está vendo uma perspectiva de melhora e o time um pouco empolgado aí com esse momento, né, Luciano? João, a gente sempre cobrou da diretoria do Cruzeiro uma proximidade maior com a torcida, né? E a gente hoje vê essa aproximação sendo feita até com os valores mais baixos de ingresso, entre várias outras ações, né? Então é importante sim a gente manter essa política de aproximação com a torcida, que é bom para os dois lados. Atrai mais torcida para o campo, com o time com maior apoio e também receita, né? Querendo ou não, abaixando um pouco o preço dos ingressos, mas também aumentando o público e aumentando o apoio ao time do Cruzeiro. Eu queria já emendar uma outra pergunta, João, se for possível, a respeito do treinamento hoje, que a gente viu no noticiário, falando que o Bruno teve uma conversa com o Mano hoje, observando o treinamento. Eu queria saber se essa conversa já foi planejando alguma coisa, algum aproveitamento de jogador de base, algum conhecimento já do próprio elenco atual, ou se foi alguma outra coisa. Queria que você comentasse um pouco sobre isso. Não, o treino hoje foi um treino coletivo, né, entre o Sub-20, o time titular do Sub-20, contra os jogadores que não jogaram, né? Tivemos praticamente 2 times, né? Mudou muito do primeiro para o segundo tempo. Eu assisti o treino do lado do Mano, a gente ficou conversando, passando o que eu achava do jogador, principalmente do jogador do Sub-20, né? Para ele conhecer, né? Que eu conheço bem. E principalmente acompanhando o treino. Eu acho que é importante nesse momento acompanhar o treino o máximo que eu conseguir estar junto, né? O máximo possível que eu conseguir estar junto. É importante tanto para os jogadores saberem que a diretoria está junto deles, quanto mostrar para a torcida que a gente está empenhado e focado em sair dessa situação, né? Não adianta só falar, né? Tem que estar lá e tem que dar o exemplo. Então é normal, a gente conversou muito durante o treino. O Mano é uma pessoa muito simpática, muito aberta, e troca muita ideia lá, já conversando até sobre jogadores interessantes para o ano que vem, no Sub-20, trocamos bastante ideia hoje. Essa aproximação com o Mano, né, ficou muito evidente aí já no jogo contra a Ponte Preta, né, o Sport TV, durante a transmissão, focou no camarote que o Mano, o Bruno, né, e outros personagens do Cruzeiro estavam assistindo a partida, focou muitas vezes, deu para perceber muito sobre anotações do Mano, sobre a postura dele em relação ao que estava ocorrendo em campo, né, as reações, o Mano comemorando o gol da vitória, né, sabendo ali que conseguia com isso ter uma estreia mais tranquila, com pressão menor, já no domingo. E aí, Bruno, né, você já participou na segunda-feira no processo de reformulação do Cruzeiro, na semana passada, da escolha, né, do treinador. Isso foi noticiado pelos órgãos de imprensa. E aí eu já gostaria de botar 2 perguntas que tem muito a ver com o que muitos ouvintes estão mandando também, que são perguntas que se assemelham, né? Qual é o critério aí, o destaque da escolha do Mano Menezes como treinador, especialmente para comandar um projeto, né, de médio a longo prazo, como a gente pode ver pela extensão do contrato, e que tipo de avaliação, né? Claro que a pessoa ideal para a gente fazer essa pergunta seria o próprio Mano Menezes, mas nessas conversas com o Mano, a avaliação que ele faz e a própria diretoria faz do potencial desse grupo, né? A própria questão de 2 trocas de treinador ao longo da temporada sugere que a diretoria, mesmo antes da chegada do Bruno, tinha o entendimento de que esse elenco poderia apresentar mais do que apresentava. Qual é o entendimento da comissão técnica e da diretoria sobre o potencial desse elenco e por que a escolha do Mano Menezes para comandar esse novo projeto, Bruno? Bem, primeiro a escolha do Mano veio, mais uma vez, pelo momento que o Cruzeiro passava, a gente quis
tanto o presidente quanto eu, passar uma tranquilidade para a torcida, né? Existiam poucos nomes no mercado que vinham de bons trabalhos e que nomes que dariam segurança, né, para a gente sair desse momento que a gente vive. Na minha opinião, só tinham 2 nomes de gabarito assim, disponíveis no mercado, seria o Muricy e o Mano, né? Avaliando os trabalhos passados, em 2013 o Mano montou o time do Flamengo, inclusive chegou a eliminar o Cruzeiro de 2013, que era um time muito forte na Copa do Brasil, e foi o time que foi campeão da Copa do Brasil, né? Ele já não era mais treinador porque ele saiu no meio do projeto, mas foi o time que ele montou. E em 2014 ele montou o time do Corinthians, que chegou no G4. A gente no Brasil, a gente costuma avaliar, principalmente os times grandes, se um time chega no G4, a gente avalia como um campeonato ruim. Não é, né? Só pode ter um campeão, né? Eu acho que se você montou um time e ele chegou no final do campeonato entre os 4, é um time que é um trabalho de sucesso no ano, né? Depois ele resolveu se reciclar e estava à espera de um projeto, segundo ele me disse, né? Estava à espera de um projeto que ele acreditasse, que ele pudesse fazer um projeto de longo prazo e pudesse pegar um time em evolução, né? Ele, aí falando sobre o grupo, ele mesmo acreditava que o nosso grupo não era para estar onde estava, né? Ainda aonde está, né? Eu acho até que o nosso grupo tem algumas carências, né? Mas principalmente nós temos, eu acho que, por exemplo, o time do Cruzeiro tem muito time aí que está entre terceiro e oitavo, que o nosso elenco não é pior. Eu tenho certeza absoluta que o nosso elenco não é pior. E agora nós temos que fazer esse elenco render, né? E aí é o trabalho dele, tem uma série de jogadores jovens, talentosos, que precisam de um treinador experiente para trabalhar, para esses jogadores perderem alguns vícios que eles têm e alcançarem o potencial que eles podem alcançar. Nós temos uma série de jogadores assim. Tem outros jogadores que a gente sabe que tem qualidade e que tinham que ter o futebol recuperado, né? O William Bigode mesmo foi um exemplo desse, né? O William fez 2 campeonatos fenomenais, né? Quando ele chegou em 2013 e 2014. Não desaprendeu a jogar futebol, mas ele vinha num ano muito, muito fraco, né? E ele tinha marcado 3 gols no ano, marcou 4 ontem. E já tinha jogado bem contra a Ponte Preta, onde ele deu o passe pro gol do Vinícius, foi o passe dele, né? Então a gente tem, não só ele, como o Mike, é um jogador que eu acho que tem que se recuperar seu futebol. A Arrascaeta foi um jogador que levou um time pequeno do Uruguai até uma semifinal de Libertadores, praticamente ele e outro jogador nas costas, um jogador de 20 anos. Vai uma série de jogadores aí que tem que recuperar a confiança, né? O próprio Marquinhos também, que não vinha numa sequência boa, entrou contra o Figueirense, deu 2 passes fenomenais para os gols. Acho que nós temos uma série de jogadores que podem render mais do que estavam rendendo. Eu penso também que a vitória de ontem ela reflete mais o potencial desse grupo que vários outros jogos, né? A gente pensar, o Cruzeiro fez em 2015, o 2015 do Cruzeiro é um 2015 irregular, né? Fez jogos importantes, chegar a umas quartas de final de Libertadores não é qualquer coisa. A pena do Mineiro marcada pelo erro do Eber, né? Fundamentalmente ele decidindo a competição, mas também derrota para Tombense, derrota para Joinville por 3-0. O time oscila bastante. A gente espera aí com um novo projeto poder ter uma reformulação importante desse time, para que ele possa parar de oscilar e principalmente um diagnóstico correto do potencial dos atletas, porque eu concordo com o Bruno, né? Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado ao final do ano, no processo de reformulação, com quais jogadores permanecerão, quais jogadores sairão, para não cometer injustiças. Porque quando um grupo não funciona enquanto time, muitas vezes a análise individual acaba sendo prejudicada. O exemplo é do Arrascaeta mesmo, né? O Bruno lembrou muito bem, chega uma semifinal de Libertadores pelo defenso, carregando o defenso nas costas ao lado do Guedes, e aí numa temporada irregular, por questões físicas, pelo time não estar funcionando legal, eventualmente ser descartado me parece também muito precipitado, e a gente fica contente aí de saber também que essa leitura pode ser feita agora, refeita pelo Mano Menezes, acompanhando o grupo. Os ouvintes interagindo com a gente aqui mais uma vez, o Thiago Cruz falando que é ótima noite de segunda, depois do show apoteótico de ontem, né? Muitos elogios também à atuação
do time de ontem. O Léo Brazusa quer saber duas perguntas aqui. O Léo Brazusa é um ouvinte que está sempre aqui com a gente e está com duas perguntas pontuais. Uma delas, muitos ouvintes já mandaram ela aqui também. E uma outra que ele quer saber quando o Cruzeiro volta aos Estados Unidos. O Léo mora em Orlando, por isso está de olho se há algum planejamento dessas excursões, Bruno, né? Acho que o Bruno, nem sei se está tão antenado em relação a isso, talvez por já ser membro da diretoria, tenha participado desse processo em outros anos, né? E ele quer saber também, o Bruno, e aí é uma pergunta que vários ouvintes já mandaram, sobre o processo de renovação do Fábio para a sequência dele no Cruzeiro após o término desse contrato, que é abril do ano que vem. Vamos lá, sobre participação, sobre excursão internacional, participação, para ser sincero, nós temos o nosso superintendente, que é o Sérgio Rodrigues, né, de negócios internacionais. Ele tem olhado, nós vamos, por exemplo, com um time de sub-20, com alguns sub-23 para a Índia no início do ano, mas agora, nesse momento, nós estamos totalmente concentrados no momento que o clube está vivendo, né? Estamos conseguindo... Nessa primeira semana como vice-presidente de futebol, não tive tempo para nada, a não ser contratar o treinador e pensar no organograma, né? Para depois a gente... Mas eu acho importantíssimo a internacionalização da marca e tudo. Sobre o Fábio, mais um assunto que eu peguei literalmente o bonde andando. Eu já tive uma pré-conversa com o João, que é o empresário dele. O Fábio passou uma proposta para o Cruzeiro fez uma contraproposta com o Tinoco, né? E aí, pelo momento que o Cruzeiro está vivendo, pelo Fábio ser o ídolo que nós demos, aí até antes de eu entrar, né, foi dado uma pausa nas negociações, porque o Cruzeiro tem que concentrar todas as forças nesse momento, né? Assim que as coisas acalmando um pouco, a gente vai esperar o Fábio aceitar a proposta que o Cruzeiro fez, ou ele fazer uma contraproposta e a gente conversar caso esteja nas condições que o Cruzeiro consiga arcar. A gente tem toda a intenção de manter o Fábio. Ele é importantíssimo para o Cruzeiro, um ídolo do clube, além de ser uma pessoa muito positiva, um exemplo de atleta e cidadão. E o que eu acho que é importante nesse assunto é entender que, né, desde a instituição da Lei Pelé, se um atleta entra nessa reta final de contrato sem um novo contrato, é natural esse processo de renovação, né? Muitas vezes eu vejo algumas críticas que eu penso serem exageradas ao Fábio, de não aceitou ainda por quê, etc. Isso é normal, né? A renovação se dá dessa forma, outros clubes começam a sondar, fazer propostas, a aumentar o valor da negociação, isso é natural. Outros jogadores fazem isso, outros jogadores saem mesmo durante o período de contrato, por vendas e etc. É natural do futebol. O Fábio, mais uma vez, se aproxima de um final de contrato em processo de renovação. Eu estou com o Bruno, eu torço aí para que, né, o Fábio possa renovar, mas é ter paciência, isso é próprio das negociações. Agora, Luciano, muito ouvinte aqui falando também, dando sugestão de contratação, já de olho aí na reformulação para o próximo elenco, né, para o próximo ano, falando sobre 2016. Eu passei aqui, por exemplo, não estou achando o nome, peço desculpas aqui, depois eu vou dar uma subida aqui de novo para tentar localizar quem deu essa sugestão. Mas o Cleiton do Figueirense, né, que enfrentou o Cruzeiro ontem, Mário Lúcio Vaz, falando aqui, por exemplo, para o Bruno ficar de olho no garoto do Figueirense, o Cleiton, um dos destaques desse Campeonato Brasileiro. Ontem, né, como todo time do Figueirense, teve uma atuação apagada, mas é um jogador importante do Figueirense, sem sombra de dúvida, uma das revelações desse campeonato. Luciano, uma das coisas que a torcida espera para 2016 é que o clube consiga, né, reestruturar um processo de cooptação, de captação de bons jogadores, né, no mercado, como foi feito em 2013, um pouco em 2014 ainda, com destaques do Campeonato Brasileiro. Em 2015, a política de contratações não foi tão acertada. Vários que chegaram, como o Seymour e Riascos, foram embora. O que a gente espera aí, né, Luciano, é que em 2016, com a presença do Bruno, do novo diretor, indicações do Mano também, a gente possa ter mais critérios nas contratações para montar um elenco novamente de alto nível, né? Acho que o elenco de 2015 atua abaixo do nível dele, então eu desconheço até onde ele possa render. Mas a gente espera para 2016
que nomes como Cleiton também possam estar chegando por aqui e ajudando o Cruzeiro a reencontrar o caminho dos títulos, né, Luciano? Sim, João, é o que a gente sempre espera do Cruzeiro, né? Contratações para manter um time forte, mas uma coisa que eu observei também durante a coletiva do Mano no último jogo, ele falando de uma política de valorização da base também, de observação da base, que o Cruzeiro não precisaria investir tanto no mercado, né? Contratar muitos jogadores e contratar só uma ou duas peças pontuais ali para elevar o patamar do time. E aproveitando esse gancho, eu queria saber do Bruno, até uma pergunta do nosso companheiro aqui do Guerreiro dos Gramados, o Sidney Júnior, até que ponto a experiência na base te dá um suporte para fazer um bom trabalho no time profissional? Porque eu lembro de um tempo atrás você ter comentado comigo que na base tinha alguns pilares para contratações ou para formação de jogadores. Eu queria que você comentasse isso. Até que ponto a experiência na base te dá um embasamento para montar um time no profissional? Só complementinho, Luciano, pesa um pouco, Bruno, porque muitos ouvintes estão perguntando também, em função da experiência do Bruno na base, sobre a expectativa de novos nomes, né, do time sub-20, quais os principais valores que essa atual geração tem, na opinião do Bruno também, já que foi falado do Cleiton, do Figueirense, que é um jogador jovem, o Cruzeiro tem seus próprios jogadores jovens, vamos falar um pouco sobre a base, e peço ao Bruno para comentar também sobre aí alguns jogadores que já possam estar aí na observação. O Fluminense atualmente, né, foi campeão brasileiro sub-20, o Cruzeiro fez uma grande campanha, sendo eliminado pelo Vitória, que foi o finalista, mas o Fluminense já adiantou, por exemplo, alguns nomes que estarão no profissional na próxima temporada. E é o que eu gostaria de saber do Bruno, quais os principais nomes que ele tem expectativa aí atualmente no sub-20 do Cruzeiro. Bem, vamos lá, por partes. Primeiro sobre o Cleiton, já é um jogador, eu mesmo já acompanho ele desde o início do ano, é um jogador 9'5", muito interessante, é óbvio que ele está muito valorizado, né, pelo momento que ele vive no Figueirense, é um dos destaques do brasileiro. É o perfil de jogador que a gente vai buscar, né? Não sei se vai ser ele ou se vão ser outros, mas o Cruzeiro vai buscar jogadores jovens, né, com potencial de crescimento com potencial de investimento. Sobre a importância de eu ter passado pela base, eu acho que isso devia até meio polêmico, mas eu acho que devia ser obrigatório para todo dirigente no Brasil que queira chegar ao profissional. A base é uma grande escola, não só para os atletas, mas como para profissionais, né? A gente vive o dia a dia, desde o sub-14 até o sub-20, de negociações, de contratações, de observações. É um leque muito maior de atletas para se observar, né, do que no profissional, porque você tem... vou dar um exemplo, por exemplo. O Cleiton é um atacante 9'5", né? O Cruzeiro esse ano subiu 2 atacantes 9'5", o Judivan, que está no DM, e o Alano, que para mim tem um potencial gigantesco. Não só para mim, Marcelo Oliveira achava isso, o Luxemburgo achava isso e o Mano acha isso. Agora ele tem algumas coisas a ser lapidadas e que tem que, então você vê, a gente subiu 2 atacantes 9'5", isso é difícil no ano você conseguir subir 2 atacantes de qualidade, né? O Judivan se contundiu disputando o Mundial, no Mundial, um jogador que não sei nem se ele tivesse no Cruzeiro, se ele ainda ter passado essa janela, porque era um jogador que estava sendo muito assediado. A outra pergunta qualquer era sobre o Cleiton, sobre a importância de estar na base. E a terceira... Você falou desse time sub-20, né, do atual sub-20 do Cruzeiro. Por exemplo, hoje, treinamento... Eu acho que o nosso time sub-20 fez uma belíssima campanha no Brasileiro. Passou da primeira fase, chegou na segunda fase, liderou toda a segunda fase, foi eliminado por um gol, né? Uma pena, porque isso acontece na verdade, a gente jogou um jogo difícil contra o Bahia, onde a gente perdeu 3-2, né, na Fonte Nova, e no jogo Vitória contra a Ponte Preta, uma coisa que pouca gente sabe, a Ponte levou os jogadores mais novos, até para trabalhar a formação deles, né? Por isso o time da Ponte era um time muito bom, eliminou o Inter e o São Paulo. E por levar esse time mais novo, que a Ponte tomou de 3-0 do Vitória, e por tomar de 3-0 do Vitória, nos eliminou, né, por um gol. Não foi nem no saldo, foi um gol marcado a mais que o Vitória marcou.
E aí a gente não pôde ir para a final. Todos ficaram muito tristes, a gente era um título que a gente queria muito dar para a torcida, para a diretoria, no momento que o clube vinha vivendo. Eu acho que nós temos um time muito forte, principalmente do meio para trás, né? Base, às vezes, esse ano nós subimos 2 atacantes. Eu acho que pro ano que vem nós vamos ter de volantes para trás um time bem forte. Eu acho o goleiro Lucas Paraíba foi um dos destaques do brasileiro. Ele até não foi para a seleção, agora foi um goleiro que tomou 4 gols no campeonato todo, né? A zaga, tanto o Fabrício quanto o Bruno Viana chegou a ser convocado para o Brasileiro Sub-20. São 2 jogadores que, para mim, os 2 já estão prontos, né? Um é 95, outro é 96. O Johnny, lateral direito, tem potencial. O Vitinho, lateral esquerdo, está bem novo, é o primeiro ano de júnior, mas fez um belo brasileiro. E os 2 volantes aí, o Tom principalmente foi titular em todos os jogos do primeiro ano de júnior. Um jogador muito interessante, um volante canhoto, dá muita dinâmica ao jogo. E na outra volância, o Thiago, que foi um jogador captado na Copa São Paulo, né? Que é um jogador que está emprestado no Cruzeiro, agora que a gente deve exercer a compra dele, porque é um jogador muito interessante também, um volante. Até se assemelha um pouco ao Henrique, até fisicamente se assemelha um pouco ao Henrique. E o Luiz também jogou. Do meio para frente, o time dependia um pouco do Alano, né? O Hugo Ragel infelizmente se machucou, né, na reta final, na condição muscular. O Santiago, que foi o artilheiro da Copa São Paulo, entrou na reta final, até marcou gol contra o Botafogo, mas também é um jogador de primeiro ano de júnior, um jogador muito interessante. O Gonzalo Lator, que a gente contratou do Uruguai, da seleção uruguaia, ele não pôde participar porque chegou depois. Eu acho que nós temos uma meta do Sub-20 subir pelo menos 3 jogadores por ano, né? E eu acho que essa meta tem que continuar sendo assim. Nos últimos anos a gente vem subindo mais de 3. Esse ano nós subimos 4. Subimos o Bruno Edgar, que para mim é um volante com potencial enorme. Subimos o Judivan, todo mundo conhece, o Alano. E o Marcos Vinícius, que apesar de ter chegado no final do Sub-20, foi um jogador contratado pela base. E também um jogador com potencial enorme também, que passou pela base do Cruzeiro. Acho que foi um jogador captado pela base do Cruzeiro. Eu também conto como um jogador que a gente subiu. Acho que também é um jogador que vem tendo as oportunidades. Também, assim como o Alano, ele precisa de ser um pouco lapidado. Mas é um jogador que vai dar muita alegria. É um jogador hoje em falta no futebol brasileiro, um meia técnico, assim, com tanta técnica, força e explosão. Acho que é um jogador muito interessante. Eu gosto muito do futebol dele. Ô Bruno, aproveitando o assunto da base, eu acompanhei nas redes sociais você falando muito do Alano antes dele subir pro profissional. E eu queria, se fosse possível, se você quiser também, apontar um nome da base, seja sub-20, sub-17, um nome para a torcida ficar de olho para os próximos anos. Nós temos vários nomes, é difícil você citar um, né? Se você citar um de todas as categorias, ele é difícil você citar apenas um, né? Eu acho que nós temos vários jogadores aí talentosos, principalmente nas categorias mais baixas. Nós temos uma safra aí talentosíssima para subir. Temos que continuar na forma base, são 3 pilares, né? A primeira, a captação, que foi onde eu mais me concentrei, né? E segundo, na formação, que aí o Cruzeiro tem ótimos profissionais para isso. Terceira, a transição, que na época do Alexandre a gente tinha um contato direto nessa transição, né? Agora esse ano, com a saída do Alexandre, ficou um pouco difícil esse contato. Agora com certeza a base vai ter um contato direto comigo, né, nessa transição, que é a parte, para mim, na formação mais importante, onde se perde muitos jogadores. Você vê o próprio caso do Alano e do Marcos Vinícius, eles só chegaram no Cruzeiro porque a transição deles, tanto no Botafogo quanto no Náutico, não foi de sucesso, né? Como ela não foi de sucesso, deu a oportunidade de a gente pegar 2 jogadores com potencial desse, né? Isso é... Agora, desculpa, respondendo a sua pergunta, você falar um nome, para mim, de bate-pronto, assim, o jogador para mim mais pronto hoje para subir seria o Bruno Viana, o zagueiro, 9'5", está no último ano de júnior, jogador que foi convocado esse ano, um zagueiro alto, rápido, extremamente técnico, muita qualidade de passe, se assemelha muito ao Wallace, né, que foi vendido
precocemente, aí jogou poucos jogos no Cruzeiro, foi vendido, que hoje é titular do Mônaco, é um jogador que se assemelha muito a ele, acho que tem muito potencial, para citar assim, um atleta, né, que está mais perto assim. O Bruno Viana também é um jogador que, das partidas que eu pude acompanhar do time júnior, é aquele jogador que cresce os olhos, né? Um zagueiro de muito potencial, e o Fabrício, que fez dupla com ele, chegou no início do ano a ter chance também no profissional, a ser subido ali naquele processo de testes e tal. Acho interessante também, é uma grande dupla de zaga. O Bruno vive mesmo comentando os números que eles apresentam nos torneios, sempre defesa menos vazada, pouquíssimos gols tomados, então são jogadores que a gente pode ter muita esperança aí para os próximos anos. Vamos ao nosso tradicional ranking de cidades. Belo Horizonte em primeiro lugar mais uma vez, seguido por Montes Claros, bacana hoje Montes Claros, roubando o segundo lugar, que costuma ser de Contagem. Brumado vem depois, para aí sim vir Contagem, Goiânia, Leopoldina, Natal, Patos de Minas, Rio de Janeiro, Salvador, Jundiaí, Curitiba, Santos, Uberlândia, São João del Rei, Vitória, Brasília, Coronel Fabriciano e a audiência internacional apresentada nas cidades de Boston e de Orlando, nos Estados Unidos. Lembrando que o Guerreiros em Debate é um oferecimento da loja.guerreirosgramados.com.br, onde você pode adquirir produtos oficiais do Cruzeiro com comodidade de não sair de casa e também desconto no boleto bancário, além, é claro, da linha de camisas do Guerreiro dos Gramados. Tudo isso e muito mais você confere na loja.guerreirosgramados.com.br. O Thiago Cruz falando que o Bruno, com a garra do time e a força da nossa apaixonada torcida, vamos passar bem longe do Z4, né? Do G4 a gente tá, quem sabe a gente chega perto, né? O José Maria Silva quer saber aqui se o próximo diretor de futebol tem história com o clube. Daqui a pouco eu vou passar essa pergunta, porque o Cruzeiro News aqui, portal parceiro nosso, sempre também para a cobertura do Cruzeiro, quer saber mais alguns dos detalhes em relação ao projeto do Mano para o Cruzeiro, né? Quer saber como foi a negociação do Mano, uma negociação para mais 2 anos de contrato no Brasil é incomum, que motiva essa decisão, quais são as expectativas para 2016, afinal de contas, o Mano vinha falando, né, isso nas coletivas, o Mano já disse, inclusive, ele recusou, né, a proposta do Internacional no período da saída do Aguirre, falou na TV em relação, até a relação dele com a diretoria do Inter, que não iria trabalhar com aquela diretoria na saída do Aguirre. E ele vinha falando nesse período que pensava em treinar um time europeu ou algum projeto do início. Resolveu assumir esse Cruzeiro em situação difícil, né, podendo aí vivenciar uma situação dramática e trágica, que seria a queda para a Série B. Começa a reagir, né, o trabalho do Mano ainda é um trabalho no início, não dá para a gente poder fazer uma avaliação disso, mas o Cruzeiro News, a audiência, quer saber em relação ao Mano, o que motivou o Mano a abrir mão desses valores que fizeram, por exemplo, ele recusar o trabalho no Internacional. Ou seja, o que motivou ele a abrir mão desse período de... se aperfeiçoou já na Europa, é verdade, foi lá, fez o treinamento, mas falava em esperar para pegar algum projeto do início, resolveu agora arriscar. Em relação ao diretor de futebol, né, e a possibilidade dele ter história com o clube, eu vou emendar com uma outra pergunta, um pouquinho diferente de um ouvinte aqui, já passei por ele também, peço desculpas, mas outros comentaram sobre isso. Um dos nomes cotados para assumir a comissão técnica do Cruzeiro na demissão do Vanderlei Luxemburgo foi também o nome do Adilson Batista. Não tem perfil de diretor de futebol, mas muita gente perguntando se teria um lugar para o Adilson Batista. Aí a torcida gosta muito do Adilson na nova diretoria do Cruzeiro. Como é que a atual diretoria do Cruzeiro vê o profissional Adilson Batista, ou Bruno? Não, Adilson é um ídolo do clube, deu inúmeras alegrias pra gente, tanto como treinador, como jogador. A gente vejo ele com ótimos olhos. A questão de... Alô? Estamos ouvindo, Bruno, pode seguir. Alô, estão escutando? Sim, sim. Tá, não, a gente eu acho que para diretor de futebol, não sei se era o perfil dele, nem imagino acredito que ele queira continuar na carreira dele de treinador, que é uma carreira de sucesso, né? Ele é um estudioso do futebol e tudo, não consigo imaginar o Adilson, apesar da identificação do clube, não sei se ele aceitaria um convite, se ele queria concorrer a essa vaga, né? A vaga de treinador com certeza, mas como eu já expliquei,
a gente partiu para o nome do Mano por ser um nome que, principalmente por ter avaliado os últimos trabalhos do Mano, e por ser um nome que daria uma segurança grande para a gente fazer um projeto de longo prazo, né? Em relação à convicção, a fazer o Mano Menezes aceitar esse projeto, né? E abandonar, não digo convicção, não abandonou a convicção, pelo contrário, ele anunciou que se não fosse um projeto relevante, ele não aceitaria, se não tivesse determinada boa relação com a diretoria, que foi o caso do Internacional, por exemplo. Então o Mano provavelmente tinha na cabeça, como está na cabeça do Muricy, retornar ao mercado só na próxima temporada, né? Que instrumentos o Cruzeiro teve que usar para conseguir cooptar aí um profissional da qualidade do Mano Menezes? Não, quer dizer, antes de eu chegar a conversar com o Mano, teve pessoas que falaram que ele tinha interesse, pessoas que falaram que ele não ia ter interesse. A partir do momento que eu já passei a conversar com ele deixou bem claro que ele tinha todo o interesse de conversar com o Cruzeiro e que ele acreditava que o Cruzeiro tinha estrutura, time, principalmente camisa e torcida. Ele já vinha acompanhando, né? Uma coisa que me surpreendeu foi ele falar que no jogo contra o Santos espantou para ele a demonstração de amor da torcida, né? Com o time perdendo o jogo, um jogo difícil, o grito da torcida ali tentando levar o time no segundo tempo foi uma das coisas que ele me falou que chamou a atenção dele. O Cruzeiro é muito maior do que todos nós, até que estamos às vezes dentro, imaginamos, né? Pode ter certeza que todos os profissionais no futebol brasileiro têm interesse e vontade de trabalhar no Cruzeiro. É um clube que os títulos falam por si só, né? 4 Copas do Brasil, 4 brasileiros e 2 Libertadores. É o único time eixo Rio-São Paulo a ganhar um campeonato brasileiro de pontos corridos, né? Não ganhou um, né? Então, todo mundo conhece o Cruzeiro. A marca Cruzeiro é muito forte, né? A marca Cruzeiro. E o Mano, desde a primeira conversa que eu tive com ele demonstrou total interesse. Ele acreditava no projeto. A gente conversou, né? Primeiro eu liguei para ele. A gente conversou sobre o que eu penso de futebol, o que ele pensa de se montar um time, o que a gente pensa para o futuro do Cruzeiro. A gente pensava mais ou menos a mesma ideia, né? E depois ele passou para o empresário dele, onde eu iniciei as tratativas junto com o presidente Gilvan. Eu conversava com o empresário, desligava, conversava com o Gilvan, desligava, conversava com o empresário, desligava. Marquei no outro dia de manhã para o empresário vir para BH. Já chegou, sentou, eram poucos pontos que a gente faltava acertar, e acertamos bem rápido, e já de noite ele já se apresentou em Campinas. Ele demonstrou o que, às vezes, a gente estando na situação que a gente estava, a gente passa a desmerecer o tamanho do nosso clube, né? Às vezes as pessoas estão fora, veem com menos paixão e mais clareza, e elas veem que o Cruzeiro, o potencial do Cruzeiro é enorme, né? Maior até do que a gente imagina. Em relação à disposição do Mano em trabalhar o Cruzeiro, eu sempre gosto de lembrar o Muricy Ramalho, que treina, né, super identificado com 2 dos clubes modelos de organização no Brasil, São Paulo e Internacional, e que frequentemente nunca teve a oportunidade de treinar o Cruzeiro, né? Normalmente fica entre esses 2 clubes, treinou o Palmeiras também, mas fica entre São Paulo e Internacional, mas frequentemente comenta como seria um sonho para ele poder treinar o Cruzeiro, a escola cruzeirense. O Mano está podendo realizar aí esse projeto, que é um projeto que é muito valorizado, como o Bruno fez aí questão de enfatizar. Luciano, passo a bola para você aí para fazer aí a sua última pergunta ao Bruno. Eu vou emendar mais 2 perguntas do ouvinte já na nossa sequência aqui também, mas para você fazer a sua última colocação ao Bruno, depois a gente se despede aqui também, se direciona aos nossos ouvintes com os nossos recados aqui do portal, mas para você fazer a sua despedida do Bruno, não é a sua despedida ainda, meu caro, mas a sua despedida do Bruno com mais uma pergunta. Olha, minha última pergunta é a respeito dos contratos que a gente tem vencendo agora de alguns atletas. O pessoal pergunta muito pra gente sobre o Júlio Batista, entre outros jogadores também, e eu queria saber qual a intenção do clube com esses jogadores que estão em final de contrato agora, se é renovar por um período
maior, se é por um ano. E, em especial, queria que você comentasse o caso do Júlio Batista, que é o que tem sido mais perguntado para a gente. Eu acho que cada caso é um caso. Nós estamos avaliando os jogadores agora, né? Avaliando os jogadores nessa reta final de Brasileiro, no segundo turno, temos praticamente segundo turno, quase tudo, né, para avaliar. E vamos avaliar, e os jogadores que estão terminando, que forem bem, o Cruzeiro vai procurar para tentar renovar o contrato. O caso do Júlio é a mesma coisa, ele está voltando à contusão. É um jogador de renome mundial, né? Ele foi, se não me engano, o terceiro artilheiro do ano passado, então ele tem bons números no Cruzeiro, né? Mas está há algum tempo parado, temos que avaliar como que ele vai voltar. A intenção dele, do que ele espera, né? Da agora para o futuro, e vamos conversar. A gente está em fase de avaliação, né? Tanto eu quanto o Mano do nosso grupo, né? Bruno, eu vou já passar também a mais duas perguntas, né? Que são perguntas que sintetizam também alguns comentários que foram feitos com mais frequência. A gente tentou aqui selecionar isso ao longo do programa, infelizmente não dá para passar todas as perguntas, né? O Bruno é muito ativo no Twitter, né? @BrunoVicentim, por exemplo, está sempre respondendo ao torcedor. A gente pode passar também as perguntas e incentivar para que o torcedor use esse canal de comunicação, que o Bruno, desde os tempos de base, sempre tratou o torcedor com muito respeito. Mas, dentro das perguntas aqui, para encerrar também a sua participação, Bruno, já agradecendo por aceitar o nosso convite, dizendo que a casa está aberta para novos e novos retornos, para ser um canal de comunicação com o torcedor cruzeirense. O Bruno está sempre interagindo com portais, com blogs, né, falando com o torcedor, e o Guerreiros do Gramados, com o Guerreiros em Debate, não deixa também de ser um canal para isso, e de estar sempre à sua disposição para qualquer recado, para qualquer aviso que quiser dar ao torcedor cruzeirense, e claro, para a gente poder conversar como está fazendo nesta segunda-feira. O Thiago Furtado quer saber se, com a carência de camisa 10 no futebol brasileiro, e principalmente no Cruzeiro, né, foi um grande dilema do ano, muitos meias atacantes, mas vários com características de jogar pelas laterais, ficou faltando, na opinião de muita gente, aquele jogador de transição, de mais posse de bola. Ele quer saber se existe algum jogador na base que tem essa característica para assumir. Alguns ouvintes querem saber também sobre o planejamento para essa função para o ano que vem, né? Ou seja, se o Cruzeiro está de olho aí no meio armador no mercado. E o Marco Silva quer saber por que o Hugo Rageli não se firmou no profissional, já que teve oportunidades no fim de 2014. E, né, outras perguntas ligadas ao Rageli, se ele pode ser, por exemplo, numa eventual saída do Leandro Damião após o fim do contrato de empréstimo, se ele pode ser uma opção profissional já na próxima temporada, Bruno. Agradeço mais uma vez a sua participação. Com essas duas últimas perguntas, eu encerro também as nossas perguntas. Já coloco à disposição também o seu espaço, Bruno, para você deixar o seu recado final aos nossos ouvintes, deixar o seu boa noite, o seu abraço ao nosso torcedor que está acompanhando aqui com a gente o nosso programa. Agradeço mais uma vez. Obrigado, Bruno, e boa noite. Bem, boa noite, Luciano, e boa noite, Paulo, João. Vamos respondendo aí por partes. O primeiro, eu acho que o meia que joga centralizado hoje, ele é uma carência no futebol brasileiro, né? Você vê poucos times no Brasil têm esse jogador hoje, tanto no profissional quanto na base, né? Na base é muito procurado. Como eu disse antes, tem um jogador que subiu esse ano, que eu acredito no potencial dele, ele sendo lapidado, que é o Marcos Vinícius. Eu acho que o Marco, com o passar do tempo, ele aprendendo que ele não precisa de... o jogador que tem muita técnica, acontece isso, né? Tanto o Marcos Vinícius quanto o Alano. Que ele pode fazer o simples e ter sucesso também, que ele não precisa de fazer sempre a jogada mais difícil, ele vai longe. Então, quer dizer, é um jogador que eu acredito, jogador jovem que tem muito potencial. Estamos atentos ao mercado, sabemos que é uma carência não só do clube como do futebol brasileiro, e vamos procurar com calma aí. Eu sei que a torcida passou esse ano todo esperando ser resolvido do meio, mas a gente precisa de um tempo para trabalhar. Certo, como eu disse, a gente tem uma grande promessa nessa posição, pode até ser ele, né? Depende mais dele.
Mas vamos avaliar o mercado aí, com certeza nós não vamos entrar o ano só com meia da posição, vamos ter vários jogadores. A outra pergunta era sobre, desculpa, esqueci, a primeira era sobre meia. O Rageli. Sobre o Rageli. O Rageli, igual eu falei, a gente sendo superintendente da base, você pode dar algumas opiniões, e elas são ouvidas ou não, né? O Rageli, ele foi o artilheiro da base do ano passado e vem até agora sendo o artilheiro da base desse ano, se não me engano ele marcou 15 gols. Ele é um jogador que com bastante potencial, por onde passou marca muitos gols, mesmo profissional, no seu primeiro jogo ele já marcou um gol. Está contundido, por isso que ele não está aparecendo, né? Está se recuperando uma contusão muscular, por isso ele não apareceu nessa primeira fase. Ele estoura a idade no final do ano. A gente vai avaliar esse final de temporada dele. Agora temos agora no final do Mineiro e temos o campeonato que antigamente era o Campeonato Brasileiro, agora deve ser Taça Rio Grande do Sul, né? Lá no Rio Grande. Vamos avaliar esse final de temporada dele e com certeza a gente vamos analisar área por área no Cruzeiro. Nós não queremos botar uma responsabilidade nesses meninos acima do que é necessário. Eu acredito que o primeiro ano que o jogador sobe é um ano de transição, né? Não é um ano para o jogador jogar muito, é um ano para ele aprender como se portar como atleta profissional. Então nós vamos olhar todas as posições, vamos ver qual jogador está no ano bem, qual jogador tem condição de subir e vamos fazer esse trabalho de transição com bastante calma. O Hugo, eu acredito muito nele, acho que ele vai virar um grande jogador de futebol. Vamos avaliar esse final de temporada, tanto dele como dos nossos outros atacantes. Isso aí, Bruno, agradeço mais uma vez a você pela participação, já liberando aí para poder seguir a noite, poder resolver aí mais pepinos do Cruzeiro. A gente sabe aí que desde a semana passada são muitos compromissos, né? O Cruzeiro passa por um processo de reformulação importante. A gente fica lisonjeado de ter podido dividir esse espaço com você e de ter podido servir como canal para comunicação com a torcida, que está aqui nas redes sociais, super elogiosa a essa participação, super satisfeita com esse canal de comunicação. Afinal de contas, a torcida se sente representada por personagens ligados ao clube, que tem essa preocupação, que tem o Cruzeiro no coração. Isso é muito legal, a gente torce muito pelo sucesso desse projeto. Agora, Luciano, quero agradecer a você pela participação também, deixar o meu boa noite a você, que conduziu aqui comigo o programa de hoje, né, de forma brilhante, aí, valeu pela consideração com a gente também mais uma vez. É sempre um prazer poder debater com você também, meu caro. Abra espaço para sua despedida e para o seu boa noite aos nossos ouvintes também. Boa noite, João, boa noite, Paulo, boa noite ao Bruno, boa noite aos ouvintes. Eu tenho uma expectativa muito grande no Cruzeiro agora para o final do ano e para os próximos anos, né? Porque o contrato do Mano foi até 2017, então isso evidencia um trabalho a longo prazo. Então a mensagem que eu gostaria de deixar para a torcida é essa, da gente apoiar o time estando no Mineirão, não vaiar durante jogos em alguma situação adversa. Então a minha mensagem final seria essa mesmo, da gente jogar junto com o time que as coisas acontecem. E eu queria ver com o Bruno também, que o Bruno já tá na hora de eu ganhar uma promoção do Brunão aí, que eu já tô participando desde 2013, né? Vamos olhar isso aí. Então boa noite a todo mundo, um abraço, até a próxima. Tá pedindo aí, aproveitando para pedir. E Bruno, vou pedir também, né, mais uma vez um recadinho, só para a gente poder saber a posição, né, de você enquanto vice-presidente de futebol do Cruzeiro sobre esse canal, sobre essas formas de comunicação com o torcedor, né, de que forma que você entende que isso é importante dentro de um clube de futebol, né, a preocupação de uma diretoria em se comunicar com o torcedor e de que forma portais como Guerreiros dos Gramados, programas como Guerreiros em Debate podem contribuir para ser um canal de informação ao torcedor e também para que a diretoria possa eventualmente usar como espaço para interação com o torcedor, para aprimorar esse diálogo, né, que transforma o clube aí, né, já que o clube é vivo e tem a torcida como seu maior patrimônio, esse canal que permite esse tipo de aproximação. João, eu acho que a razão do Cruzeiro existir é a nossa torcida, né? E eu acho que o mundo mudou, a ficha para o pessoal está caindo, as redes sociais,
hoje trazem uma proximidade muito grande. É óbvio que nem tudo que você escuta é o que você quer escutar, né? Mas eu acho que a grande maioria, eu, por exemplo, esse ano, a primeira vez que teve uma movimentação com o meu nome, eu não esperava, de coração, não esperava nem que tanta gente me conhecesse assim. E fiquei muito feliz, e apesar do cargo ser um cargo de tamanha importância, né? Não só para o clube, mas para tantas pessoas, eu espero não, eu vou manter a humildade, vou continuar sendo a mesma pessoa que eu sempre fui e fazer o melhor, e ter certeza que quando eu botar a cabeça no travesseiro, pensar que eu fiz o melhor pelo Cruzeiro e por todos os cruzeirenses, para os meus filhos, construir um Cruzeiro para as outras gerações, o Cruzeiro que eu aprendi a amar. Tá bom? Um abraço a todos os ouvintes, obrigado pelo apoio, precisamos do apoio de todos para sair dessa situação. Sem a torcida, todo mundo que viu o Cruzeiro em 2013, 2014, o time era muito bom, mas time, diretoria e torcida unidos, o Cruzeiro é forte demais no Mineirão. A força que a gente tem no Mineirão, nós ganhamos de 5-1 do adversário que eliminou nosso rival na Copa do Brasil. Então, quer dizer, apesar dele não estar tendo um campeonato brasileiro tão bem, não é um adversário fraco, é um adversário que tem o Cleiton, que é um dos destaques do campeonato. Então, não foi qualquer adversário, não foi um jogo fácil. A gente tornou o jogo fácil. Esperamos que tornar outros jogos para frente fácil e continuar essa caminhada. Já demos 2 passos, espero continuar caminhando e tirar o Cruzeiro dessa situação que ele não merece estar. É isso, o Cruzeiro é muito maior que a 13ª colocação, e a gente vai caminhando, a gente espera aí para galgar novas posições nesse campeonato, chegar à metade de cima, quem dera, né, quem sabe aí uma reação como 2009. Em 2009, nesse momento, o Cruzeiro terminou 2009 na zona de classificação para Libertadores. Em 2009, nesse momento, a distância do Cruzeiro para o G4 era a mesma, né, e a colocação também. Quem sabe, então, o Cruzeiro pode superar essa adversidade e você também conseguir construir, o Cruzeiro conseguir construir, aliás, uma caminhada importante, talvez com presença no Libertadores no ano que vem. Vai ser muito difícil, mas com o apoio da torcida, com o pessoal no clube trabalhando, né, a gente sabe que a camisa do Cruzeiro tem força para conseguir grandes objetivos. Né, só quero comentar um fator que está acontecendo aqui agora, né, no Twitter, para a gente poder ter um ponto importante sobre o programa de hoje, né, e porque muitas das participações, infelizmente, não puderam ser lidas. Né, a participação do Bruno aqui com a gente hoje levou o Guerreiros em Debate a ser trend topic no Brasil, né, então a gente não está conseguindo dar conta de todas as perguntas. A gente fica muito feliz com o pessoal usando o hashtag RádioGDG e com esse resultado. Vários ouvintes dividindo essa alegria aqui com a gente também. Isso reforça a importância desse canal de comunicação com o torcedor cruzeirense, que é a Rádio GDG, que é feita de torcedor para torcedor. Lembrando que o Guerreiros em Debate é um oferecimento da loja.guerreirosgramados.com.br, onde você pode adquirir produtos oficiais do Cruzeiro com a comodidade de não sair de casa e também desconto no boleto bancário, além, é claro, da linha de camisas do Guerreiro dos Gramados. Tudo isso e muito mais você confere na loja.guerreirosgramados.com.br. Né? Eu lembro, né, que o nosso programa é feito ao vivo, mas ele também é gravado. Né? Então, se você quiser perder uma parte, quiser indicar para alguém a gravação do programa de hoje, daqui a pouquinho vai estar disponível na radio.guerreirosgramados.com.br a gravação do programa de hoje, como já estão disponíveis todos os programas realizados em mais de 3 anos de Guerreiros em Debate. A anterior participação do Bruno Vicentim com a gente, por exemplo, outros membros da diretoria, como o Anísio Ciscoto, ou, né, ídolos históricos do Cruzeiro, Palinha, Wilson Gotardo, Adilson Batista já estiveram aqui debatendo com a gente, o pessoal do Sada Cruzeiro, Bruno Soares, Marcelo Melo, tenistas cruzeirenses aí também que representam a China Azul pelo mundo. Você encontra a gravação da entrevista deles também na radio.guerreirosgramados.com.br. Essa semana tem Cruzeiro e Flamengo na quinta-feira às 21 horas no Maracanã, tem Cruzeiro Atlético Mineiro no domingo às 16 horas no Mineirão e cobertura de tudo isso no Guerreiro dos Gramados. Né? Então a gente tem colunas diárias, tem pré-jogo, cobertura em tempo real nas redes sociais das partidas, pós-jogo, muitas análises que você encontra no Guerreiro dos Gramados, nossa torcida, nossa força. Deixo meu boa noite, agradeço mais uma vez pela audiência, né, ao Bruno pela participação, ao Luciano pela colaboração no debate,
e aos ouvintes que ajudam a fazer o nosso programa, que é feito de torcedor para torcedor. Uma boa noite, um bom resto de segunda-feira e uma semana de vitórias para o Cruzeiro, é o que a gente espera aí e está sempre na torcida. Até a próxima segunda, 21 horas, com mais um Guerreiros em Debate. Boa noite, pessoal. Programa Guerreiros em Debate. Um programa ao vivo que fala diretamente com o torcedor cruzeirense. Dando voz à China Azul, feito de torcedor para torcedor. Toda semana, na segunda-feira, às 21 horas e na quinta, às 23 horas. Um debate com a participação dos internautas, comentaristas e sempre um convidado especial em um bate-papo descontraído sobre o Cruzeiro e o mundo da bola. Guerreiros em Debate. Participe entrando no site radio.guerreirodosgramados.com.br, pelo Twitter, @GDosGramados, #RádioGDG. Programa Guerreiros em Debate. Um oferecimento loja.guerreirodosgramados.com.br.